Salve, salve, rapaziada. Vamos falar de agachamento? Bom, eu sou o professor Thiago Mata e vou falar um pouquinho sobre a biomecânica associada ao agachamento. Eu gosto muito de usar uma frase toda vez que eu vou lidar com a questão do exercício agachamento, porque eu acho que o exercício agachamento, o agachamento em si mesmo, é um exercício de grande complexidade neuromuscular, por ser um exercício multiarticular. E ele é muito difícil de ser feito da forma segura e eficiente para que a gente consiga levantar mais carga. Você já começou a pensar em uma pessoa que nunca fez agachamento na vida e pede para ela fazer um agachamento sem barra, sem nada? Qual é a tendência que a pessoa vai fazer esse agachamento? Ela não vai fazer o agachamento esteticamente bonito, ou aquele agachamento que você está acostumado a ver de alguém que está treinando há muito tempo e está acostumado a fazer o agachamento. E por que não consegue fazer? Porque é um exercício extremamente complexo de ser feito. A gente precisa de adaptações, indicações, variações para que aquele agachamento que você acha que pode ser o ideal, ele tenha necessidade, a pessoa tem necessidade de fazer algumas adaptações para que o agachamento seja feito da melhor forma possível, ou seja, eficiente e com o menor risco de você se machucar, ou seja, uma forma mais segura possível. Então, assim, existem diversas questões biomecânicas, mas diversas mesmo. São muitas perguntas. Não é à toa que a literatura científica hoje estuda e avalia diversas formas de você fazer o agachamento. E eu vou trazer aqui algumas perguntas e o que a gente pode, baseado em conceitos bem estabelecidos físicos e conceitos pautados em evidências científicas, boas evidências científicas para vocês. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui para transmitir a minha tela. Tá, eu acho que agora vai. Bom, agora vocês estão vendo a minha tela. Então, assim, a primeira coisa que quem tem que entender, quem tem que saber, é quais são as articulações que vão estar ali incluídas dentro do agachamento. Porque, assim, a gente poderia pensar no simples, mas a gente também pode dar um aprofundado um pouco maior. E esse vídeo aqui ele vai servir para todo mundo, desde o profissional de educação física, o fisioterapeuta, mas também quem pratica musculação, né? Para a gente entender como é que ele funciona, esse próprio agachamento. Então, vamos lá. Se a gente for olhar cada uma das articulações do agachamento, ele vem... agora vai. Ele tem a articulação do tornozelo, tem a articulação dos joelhos, os dois joelhos, né? O agachamento tradicional, né? O bipodal, os dois pés apoiados. Os quadris, a gente tem a pelve, tá? E a gente tem a coluna. Então, pensando nessa quantidade de articulações envolvidas, a gente fala realmente que é um exercício que é multiarticular e de grande complexidade, para que a gente consiga fazer um agachamento que seja seguro e eficiente. Então, cinesiologicamente, a gente vai pensar no agachamento com uma articulação, uma das principais, se não a principal de todas, a articulação do quadril, que ela é uma articulação esferoide, ou seja, ela é triaxial, ela permite movimento em 3 planos. Eu tenho um vídeo falando somente sobre planos e eixos, tá? Eu dou alguns exemplos em cima disso. Então a gente faz movimento no plano sagital, flexão e extensão, faz movimento no plano frontal, ou seja, abdução e adução, e faz movimento no plano transverso. Opa! Então, peraí, se eu tenho o quadril movimentando no agachamento, ele pode se movimentar no agachamento, que teoricamente deveria ser somente no plano sagital, teoricamente, ele pode ter movimentações em diversos planos. E pode, realmente pode ter. A segunda articulação mais usada no agachamento é o joelho, né, que é separado em 3 articulações, tá? A gente tem a principal delas, é a articulação tibiofemoral, ou seja, ela é condilar. Sendo condilar, ela permite movimento em 2 planos, né? É a junção do fêmur, o osso da coxa,
com a tíbia o principal osso da perna. A gente tem outras pequenas articulações que também estão ali, que são importantes da gente saber. Temos a articulação do tornozelo, um complexo articular do tornozelo, e tem também algumas articulações. As principais são a tibiotalar, que ela é condilar, ou seja, também permite movimento em 2 planos. E tem a subtalar, que é esferoide, permite movimento em 3 planos. Mas a gente tem também a articulação da cintura pélvica, né? A pelve, que ela está localizada entre a coluna e o quadril, né? E ela tem pequenos movimentos ali, movimentos que vão acontecer, que é a inclinação lateral, a rotação e a inclinação anterior ou posterior. Eu vou parar um pouquinho aqui para falar um pouco da cintura pélvica. Por quê? Quando está falando de agachamento, essa inclinação anterior ou posterior, muitas pessoas falam como o tilt pélvico, ou uma retroversão, ou anteroversão. São movimentos que a cintura pélvica vai cair para trás, inclinação posterior, ou cair para frente, inclinação anterior. No agachamento, na fase excêntrica, na descida, ela normalmente tem uma inclinação posterior, por diversas questões que não vou ficar abordando aqui. Se é perigoso ou não é perigoso, tanto faz. Por outro lado, a gente tem também, dependendo do agachamento que é feito, se ele for feito unilateral ou predominantemente com uma perna ou assimétrico, a gente pode ter uma inclinação lateral da pelve, tanto para um lado quanto para o outro. E isso é interessante porque eu posso ter músculos que vão estar agindo não para gerar o movimento de agachar, mas músculos agindo para estabilizar a pelve durante o agachamento. Bom, então assim, para a gente entender esse tipo de detalhe, a gente poderia aprofundar muito mais, mas eu sugiro que vocês, olha aqui em cima, vai no QR Code e dá uma olhada lá, porque lá no método base, biomecânica aplicada à seleção de exercício, eu abordo isso, aprofundo imensamente esse tema. Então fique à vontade, se você acha que é válido, vai aqui em cima no QR Code e assiste lá, e entra lá para o curso para fazer parte do nosso time. Esqueci de falar, não esqueça de dar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Vai fazer muita diferença, tá bom? Dando continuidade, quando a gente pensa no agachamento, quais são os músculos que vão agir durante o agachamento? Quais são os movimentos? Então a gente vai ter a extensão das 3 articulações, né? E tudo isso vai gerar contração muscular. A gente precisa saber tanto dos músculos que vão estar contraindo, quanto dos músculos que estão participando do diagrama de corpo livre. Então a gente sabe, já foi falado em diversos vídeos anteriormente, mas na fase concêntrica, o torque de força é maior que o torque de resistência. Na fase excêntrica, o torque de resistência é maior que o torque de força. Sendo maior ou menor esse torque de força, porque eu consigo fazer mais força, ou eu permito fazer menos força, o meu músculo fazer menos força, deixando o movimento ser na fase descendente. Mas quais músculos estão movimentando ali? Estão vendo que tem um encaminhamento básico, né? Sequência lógica, didática, para a gente poder entender pelo menos algumas coisas do agachamento. Músculos. Tensores do quadril, glúteo máximo, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, porção longa e o adutor magno. Para o joelho, os músculos do quadríceps, os 3 vastos, medial, lateral e intermédio, além do reto femoral. Vou botar o reto femoral aí entre aspas, digamos assim. E pro tríceps oral, ou seja, pro tornozelo que vai fazer a flexão plantar, a gente tem os gastrocnêmios medial e lateral e o solear. Tem um porquê desses músculos não agirem tanto, principalmente o músculo do joelho e o do quadril, os do quadril que fazem movimentos mais bruscos, movimentos porque a gente tem torques em cima dessas articulações. Mas aí assim, eu tenho algumas perguntas que eu vou falar aqui agora, nesse vídeo. Mas eu queria que, se você chegou até aqui, coloca aqui no comentário alguma dúvida que você tenha, que eu vejo se eu consigo responder essas tuas dúvidas nos próximos vídeos. Pode ser? Então vamos lá. A gente está pensando aqui agora no quadríceps. Como que eu consigo manipular
ou exigir mais do quadríceps? Tem algumas coisas. Primeiro, se eu souber a diferença na posição dos pés, eu posso colocar os pés mais afastados, 2 vezes a largura do quadril, ou consigo botar 150% da distância do quadril, ou seja, 1,5 distância do quadril. Ou eu posso colocar os pés na distância do quadril. E aí, qual é a diferença para o quadríceps, para o quadril e para o glúteo? Teve um estudo que foi recentemente publicado, eu estou gravando esse vídeo em 2025, em março de 2025, um artigo foi publicado no finalzinho de 2024, mostrando que quando eu coloco os pés próximos, eu tenho um torque enorme no joelho e nos rotadores internos. Ou seja, os músculos rotadores externos e os músculos extensores do quadril são mais exigidos. Quando eu estou comparando, por exemplo, com a posição com os pés bem afastados, ou seja, 2 vezes a distância do quadril, onde eu vou ter um torque maior no rotador lateral e nos extensores do quadril, quando estou comparando com a outra condição. Só daí a gente já consegue entender que se eu for mudar a posição dos pés, eu consigo dar ênfase maior em alguns músculos em detrimento de outros. E tudo isso faz parte de como eu vou fazer o exercício. Outra pergunta. Qual a diferença de eu usar aqueles tênis calçados com calço ou sem o calço, ou seja, aqueles tênis retos? Tudo vai estar associado principalmente à articulação do tornozelo. Então, em geral, o calço é usado para quem pensa em melhorar desempenho. Você vê os atletas que fazem agachamento, eles usam aqueles tênis com calço. E para quem possui pequena amplitude de movimento do tornozelo. Tá bom, Thiago, mas por que disso? E aí tem um artigo, esqueci até de botar a referência aqui. Me cobrem depois para ver se eu coloco. Toda vez que a gente coloca o calço, a gente vai ter uma alteração inicial da posição do tornozelo. Você já começa com o tornozelo em flexão plantar. E aí, por isso, eu já começando em flexão plantar, imagina em cima de um salto. A mulher em cima de um salto. Com isso, ele tende o corpo a deslocar para frente. E aí, o centro de massa também se desloca à frente. Para que eu consiga fazer o agachamento de uma maneira segura, eu obrigatoriamente vou ter que jogar o joelho para frente e vou ter que jogar o quadril para trás. Com isso, eu vou ter uma demanda muscular diferente. Mas vamos lá, essa aqui é a referência que eu quero mostrar para vocês. A referência mostra isso, foi um artigo publicado em 2016. Mostra que, quando eu uso o calço, aqui eu vou colocar logo todas as... Para a coluna lombar não muda, para o quadril também não muda, mas para o joelho a amplitude do movimento aumenta com o calço e para o tornozelo aumenta sem o calço, quando eu comparo um grupo com e sem calço. Tudo bem, isso é amplitude de movimento, isso é cinemática. Eu consigo aumentar o comprimento dos músculos, pensando nesse sentido. Mas e os torques? E esse mesmo estudo avaliou os torques. Ele mostrou que quando eu uso calço, eu tenho maior torque no tornozelo e para o joelho, quadril e coluna não varia. Aí eu também tenho outras perguntas. Novamente, se tiver alguma pergunta, escreve aqui nos comentários abaixo. Eu separei 3 para a gente responder hoje. Thiago, e qual é a diferença de eu fazer o agachamento no Smith Machine ou na barra livre? Smith Machine é aquela barra guiada. Se eu estiver falando do agachamento idêntico, ou seja, no Smith com os pés exatamente abaixo da linha do ombro ou da barra, exatamente como se faz no agachamento livre, a única diferença vai ser pautada nos músculos estabilizadores, principalmente do tronco. Tá? Ou seja, os músculos da cintura, cintura pélvica, cinturão abdominal, eles vão estar necessariamente maior demanda no agachamento livre, em comparação ao agachamento no Smith. Agora, se eu fizer o agachamento no Smith com os pés à frente, ou seja, nesse modelo aqui, eu vou estar aqui um pé à frente, no início da fase excêntrica, e no final da fase excêntrica eu vou estar assim. Com isso, eu vou ter menor amplitude de movimento, tanto para o quadril
quanto para o tornozelo, quanto para o joelho, ou seja, vou movimentar menos essas articulações se eu estiver comparando com o agachamento com os pés, o agachamento no Smith com os pés abaixo da barra. E o que muda nisso? Toda vez que eu estou com o pé à frente, eu estou tendendo a deslizar mais para frente. Lembra? Tem vídeo sobre isso. Se eu estou tendendo o pé a deslizar mais para frente, eu tenho uma força de reação do solo horizontal empurrando meu pé para trás. Então eu vou ter apenas aquela força de reação do solo vertical. Eu vou ter uma horizontal. Somando as duas, que a gente chama de força de cisalhamento, eu vou ter uma resultante na diagonal, que vai passar atrás do joelho, principalmente no início da fase concêntrica, ou seja, na imagem da direita. Com isso, o que acontece? Eu vou ter provavelmente uma exigência maior do quadríceps. Se eu estiver fazendo desse jeito, ou se eu estiver fazendo com o pé abaixo da linha da barra. Só daí a gente já pensa em diversas possibilidades de fazer exercícios, de fazer o agachamento de diferentes formas. Daqui eu já mostrei 3 perguntas assim rápidas para a gente poder responder. E a coluna, Thiago? A coluna vem para um outro papo. Aí eu pergunto para você, escreve aqui embaixo, qual é a tua dúvida sobre agachamento? Dependendo da dúvida, dependendo da quantidade de comentários que tiver, eu consigo responder com mais facilidade e gravo um vídeo para poder te ajudar nessa questão. Gente, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de fazer inscrição no canal e de dar o like nesse vídeo, para que mais gente consiga ter essa informação. Forte abraço.